Mas, sem perca de tempo, meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola que Paulo escreveu àquele que ele considerava como seu filho Timóteo, no capítulo de número 6, versículos de número 11 e 12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, versículo de número 11 e o de número 12. E meus irmãos, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Trava o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados, eu pedi muito a Deus uma mensagem, eu orei, eu pesquisei, eu pedi ao Senhor, e a mensagem que Deus colocou em meu coração para transmitir-vos foi esta: os compromissos de um homem de Deus. Os compromissos de um homem de Deus. É esse o tema da nossa mensagem. É uma mensagem reflexiva para nós. Vamos para a introdução. Compromissos de um homem de Deus. O homem de Deus, irmãos, como é que nós podemos conhecer? Somente 11 homens na Bíblia foram chamados de homens de Deus. Houve muitos homens que eram homens de Deus e que não foram chamados no livro sagrado de homens de Deus, apenas 11. Porque para ser chamado de homem de Deus, a pessoa puxava, na linguagem atual, a ficha da pessoa toda, e só depois de examinar a vida daquela pessoa é que dizia se ele era ou não um homem de Deus. A Bíblia conta a história de Eliseu, e eu estava dizendo isso quinta-feira na doutrina lá, eu estava pregando, que Eliseu não foi conhecido como homem de Deus pelos seus milagres. Não. Ele passava numa certa cidade, tinha uma mulher muito bela, diz a tradição, casava com um homem mais velho, talvez viúvo, casado com uma mulher mais nova, e ela observou o comportamento de Eliseu. E depois de muito tempo ela chamou o marido e disse: marido, eu tenho observado que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um pequeno quarto, colocar uma cama, um candeeiro, um cântaro, para que quando ele passe por aqui para comer pão, ele possa também descansar. Isso foi a maior bênção para a vida daquela mulher. Então, meus irmãos, aquela mulher não tinha filhos. E um dia, Eliseu chama Geazi e diz: pergunta para essa mulher que tem usado benevolência conosco, o que é que nós podemos fazer por ela? Se podemos falar com o rei, com o chefe do exército. Ela disse: não preciso de nada, tenho aqui em abundância, moro com a minha família e tudo. Geazi observou e disse: ela não tem filho. Ele disse: chama essa mulher. A mulher veio, ficou na porta do quarto, olhou para Eliseu e disse: por esse tempo, assim diz o Senhor, tu darás à luz a uma criança. Ela não levou a sério. Tempos depois a mulher estava grávida e deu à luz um filho. Tempos depois o menino adoeceu lá pelo roçado, deu uma dor de cabeça e ele morreu. E mais uma vez o homem de Deus, o profeta Eliseu, intercede por aquela criança e acontece então o segundo milagre. João Batista disseram a seguinte frase, eu acho muito lindo isso: na verdade nunca vimos João Batista fazer nenhum milagre, mas tudo o que ele disse acerca deste homem aí, Jesus, era verdade. O homem de Deus é esse. Não é pelos sinais, não é pelas maravilhas, não é pelos prodígios, porque muitos vão fazer isso. E naquele dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu nem vos conheço, vós que praticais a iniquidade.
Então veja bem, o que é que provoca a festa no céu? É a salvação de uma alma. É um pecador que se arrepende. Este é o maior milagre que acontece. Então vamos ver como é que se conhece o homem de Deus. O homem de Deus é conhecido por aquilo de que ele foge. Em segundo lugar, ele é conhecido por aquilo que ele segue. Em terceiro lugar, ele é conhecido por aquilo que ele combate. E em quarto lugar, ele é conhecido por aquilo que ele guarda. Recapitulando, ele é conhecido por aquilo de que ele foge. E tem muita coisa que a Bíblia manda nós fugirmos, inclusive a tentação. A Bíblia não manda resistir à tentação, a Bíblia manda é fugir da tentação. Se o irmão José não foge, meus irmãos, a história dele talvez tivesse sido igual a do irmão Davi, o rei de Israel, o rei mais amado de Israel. Mas ele fugiu. É preciso ter mais coragem para fugir. É conhecido por aquilo que ele segue, por aquilo que ele combate e por aquilo que ele guarda. Vamos aqui, meus irmãos. 1 Timóteo 6,11, Paulo diz: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. De que coisas um homem de Deus deve fugir? Deve fugir da inveja. A inveja é a podridão dos ossos. Tem pessoas que se desesperam quando vê uma outra ser abençoada. Nós, crentes em Jesus, não. Nós nos alegramos quando uma pessoa é abençoada, quando uma pessoa prospera, quando uma pessoa vence na vida, quando uma pessoa tem um casamento restaurado, quando a pessoa arranja um trabalho e dá tudo certo. Nos alegramos. Uma outra coisa que devemos fugir: das calúnias. Devemos fugir das suspeitas maliciosas, das contendas, das brigas sem fim. E acima de tudo devemos fugir da ganância. A ganância, o amor ao dinheiro, que é raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 a 10. Então nós estamos vivendo esses dias em que os sacoleiros da fé, como eu chamo, estão enriquecendo da noite para o dia, pregando um outro evangelho que não é o de Cristo e nem dos apóstolos. Inventaram aí o quinto evangelho, o evangelho da teologia da prosperidade, um evangelho falso, mentiroso, corrompido e degenerado, que está levando pessoas à perdição. Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8: ainda que nós, o mesmo anjo descido do céu, vos anuncie outro evangelho além desse que eu já preguei, seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldito. Continuando, irmãos, aqueles que se entregam à maldade e à avareza atormentam-se a si mesmos e caem no laço do diabo. O homem de Deus não é apegado às coisas materiais. Ele não ama o dinheiro, mas o Senhor. Ele busca uma vida santa e sabe que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Muitas pessoas são escravas de Mamon, prostram-se diante desse ídolo, adoram o dinheiro, fazem tudo por dinheiro, vivem em função do dinheiro. Eu bem, mas a Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. É Deus que acrescenta. A bênção vem até nós através da nossa obediência. Uma pessoa que diz que é salva e não guarda os mandamentos de Deus é mentiroso. Em João 14:21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu virei, me manifestarei a ele. Lucas capítulo 16, versículo 13. Então, em primeiro lugar, irmãos, o homem de Deus, o servo de Deus, é conhecido por aquilo de que ele foge: do pecado, da aparência do mal, dos desejos da carne. Paulo recomendou até essa mesma coisa para Timóteo, para que ele tivesse cuidado, fugisse das paixões da sua mocidade. Em segundo lugar, irmãos, o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele segue. 1 Timóteo 6,11. Paulo diz assim: segue a justiça, a piedade, a fé, o amor,
a constância e a mansidão. Um homem de Deus foge do pecado, segue a virtude, abomina o mal, anseia pelo bem, foge da injustiça, mas busca o que é justo, foge da vida promíscua e impura e segue a piedade. O seu prazer não está no dinheiro, mas em Deus. Ele foge da incredulidade e ele segue a fé. Terceiro ponto: o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele combate. 1 Timóteo 6,12. Paulo diz: combate o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna, Filho de Deus. Ninguém vê na televisão ninguém dizendo assim: toma posse da vida eterna. Paulo disse aqui a Timóteo: toma posse da vida eterna, apodera-te da vida eterna. É isso que nós devemos nos apegar, irmãos. Paulo diz que se esperarmos em Deus apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Feliz é aquele, irmão, lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, Apocalipse 22,14, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Nesta caminhada nós estamos aqui no ensaio. Ensaiamos quando cantamos, ensaiamos quando oramos, quando adoramos. Eu digo ensaio. Então há pessoas, irmãos, que são tão apegados com as coisas materiais que eles não querem ir para o céu. Eles não querem de maneira nenhuma. Eles não querem. Eles querem assim que Jesus venha, deixem ele sem morrer, estabeleça logo o governo teocrático na terra, o milênio, e eles continuem aí, continuem sem sentir nada, sem sentir problema, porque o evangelho que se prega hoje é que se a pessoa vier para Cristo, ele não vai ter problema, seus problemas acabaram. Eles querem Jesus como elixir da felicidade, e Deus não pede sacrifício de humanos. O único humano que Deus recebeu o sacrifício foi seu Filho Jesus, que se fez carne e habitou entre os homens. Mas sacrifício humano, todos os deuses das outras religiões exigiam isso, mas o Deus verdadeiro não. Deus verdadeiro é um Deus de justiça, Deus que julga, um Deus que pune, mas um Deus que ama, um Deus que é misericordioso, que dá sempre oportunidade para que nós nos arrependamos, nos convertamos cada vez mais, né? Conforme está na carta aos Gálatas, no capítulo 3. Então, irmãos, Timóteo deveria, nessa batalha em favor da fé, tomar posse da vida eterna, deveria estar convicto e seguro daquilo que Cristo tinha feito por ele e nele, e então sair bravamente na defesa desta verdade. Paulo mandou Timóteo para lá, porque confiava nele, porque em Éfeso já havia uma seita perigosíssima chamada gnosticismo, que pregava que o problema da humanidade era a falta de conhecimento, era a ignorância, enquanto nós sabemos que o problema da humanidade é o pecado. Não é a falta de intelectualismo, de filosofia, de sabedoria humana, de conhecimento humano. Não é esse o problema. O problema está no pecado. Enquanto o homem não se volta para Deus, ele está regredindo. A verdadeira progressão é quando o homem se dirige na presença de Deus de joelhos, reconhece os seus pecados, pede a Jesus para entrar em sua vida, pede para Jesus o aceitar e pede ao Espírito Santo para lhe transformar. E mesmo depois de transformado, ele ainda precisa de ajuda todo santo dia, porque até Jesus foi tentado e nós somos também. E somente o Espírito Santo que pode nos ajudar para não cairmos. Se estamos em pé pela graça de Deus, é pelo poder do Espírito Santo habitando em nós. Quando surge a tentação, surge a oferta do pecado, Isaías 30:21 diz: e será que quando tu ouvires, quiseres se desviar para a direita ou para a esquerda, tu ouvirás uma voz por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Que voz é essa? É a voz interior do Espírito Santo que nos alerta, que nos manda fugir de toda a aparência do mal. E concluindo, meus amados irmãos, o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele foge, por aquilo que ele segue, por aquilo que ele combate e por aquilo que ele guarda. Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Existe alguém que está querendo nos impedir de chegar até os céus. É um inimigo perigosíssimo, ele é invisível. Nós não vemos a olho nu. Nós sabemos onde ele está pelas obras, pelo estrago, pela destruição que ele provoca por onde passa. Mas o Espírito Santo está conosco. E a Bíblia diz: maior é aquele que está em nós, o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, o Espírito do Anticristo, que semeia a mentira, o ódio, a destruição, a guerra, todo tipo de coisa ruim para tentar arrastar as pessoas para o inferno. Finalmente, irmãos, Paulo diz, 1 Timóteo 6,14: sem mácula, irrepreensível, guarda este mandamento até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos obreiros haviam se desviado do caminho, como Demas. Outros haviam se intoxicado de soberba, como Diótrefes. Mas um homem de Deus deve guardar o mandamento, a palavra de Deus, ver de maneira irrepreensível até a volta do Senhor. Um homem de Deus não negocia a verdade, não transige. Um homem de Deus não se rende à tentação do lucro, nem abastece o seu coração com as ilusões de doutrinas estranhas às Escrituras. Um homem de Deus ama a palavra, guarda a palavra, vive a palavra e prega a palavra. Que nós possamos, com a ajuda de Deus, irmãos, ver o Senhor levantar ainda nesta geração homens e mulheres tementes a Ele, que estejam dispostos a pagar o preço, que não fujam do sacrifício. Você sabe por que Jesus não procurou os mestres da época, doutores da lei, fariseus, escribas, zelotes, essênios, mas procurou pescadores, homens simples, acostumados a ventos e tempestades, noites mal dormidas? É porque eram homens acostumados a sofrer, e não iriam chorar na primeira esquina quando surgisse a primeira tribulação. Quando alguém aceita Cristo, eu alerto logo: olha, meu irmão, você se prepare, você vai ser perseguido, sua família não vai lhe compreender, seus amigos vão lhe desprezar, muitos não vão mais querer ter nenhum contato com você, mas você tem que estar disposto a abrir mão de tudo por amor a Cristo. Veja, Jesus primeiramente ele diz assim: vinde a mim. Depois ele diz: aprendei de mim. E depois ele diz: agora que vocês aprenderam, vão e façam discípulos por todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e quero me colocar à disposição dos